Olá, alunos do sexto ano. Preparei essa correção para vocês das atividades da semana do dia 27/6 até 6/7 ontem. Lembra que eu mandei para vocês no grupo que essa semana vocês não vão ter atividade, tá? Essa semana é voltada somente para o resumo, né, devolutiva e as correções. Então, eu gostaria que vocês lessem aquele material do resumo. Quem entendeu, ótimo, tá? Quem não entendeu, pessoal, não fiquem com dúvidas. Podem perguntar no grupo, mandem mensagem. Vamos começar a interagir. Porque da atividade dessa semana, eu tive só uns 4 ou 5 alunos que me mandaram as atividades. E eu preciso dessas atividades para a nota de vocês, tá? Então, essa semana é para recuperar o tempo perdido aí. Vocês têm uma semana inteira para fazer aquelas atividades do caderno do aluno, tá? Colocar em dia. E por isso que eu fiz esse vídeo já com a correção e as respostas, para sanar todas as dúvidas de vocês e para vocês já não ficarem atrasados, tá ok? Então, vamos lá, ó, correção das atividades 29/6 a 6/7. Caderno do aluno, páginas 25 e 26. A primeira questão. Na página 25, lembram que era as instruções para a construção do avião, né? Na pergunta. Analise as etapas de construção do avião de papel e o modo como as instruções são dadas ao leitor. Pergunta. Em que modo verbal os verbos são utilizados? No indicativo, subjuntivo ou imperativo? Lembrando que, o que é um verbo no modo indicativo? Um verbo no modo indicativo é um verbo que expressa um fato, uma certeza, tá? No modo subjuntivo, é um verbo que expressa uma incerteza, uma suposição, algo que a gente não sabe se vai ou não acontecer. E no imperativo, é um verbo que expressa uma orientação, uma ordem, uma instrução, um conselho, tá ok? Então, eu coloquei a resposta da A. A pergunta é qual modo verbal são mais utilizados lá na instrução? Resposta. Além da predominância no modo imperativo, há também alguns exemplos de verbos no modo indicativo e subjuntivo. Então, a resposta é: os verbos que aparecem mais na instrução estão no modo imperativo. Por quê? Porque é uma instrução de uma construção de um avião. Então, ele fala das etapas da construção. Eles pedem o que vocês devem fazer. Então, a predominância é do modo imperativo. Só que também tem verbos no indicativo e no subjuntivo. Então, vamos para a próxima. Questão B. Transcreva alguns trechos em que esses verbos ocorrem para justificar sua resposta. Então, coloquei aí para vocês, ó. Nas imagens 1, pegue, dobre, marque, abra, dobre de novo, faça. São todos os verbos no modo imperativo, tá? Porque tá dando uma instrução para vocês fazerem alguma coisa. Na figura 4, tem uma locução verbal, tá? Locução verbal, 2 verbos com a função de um só, que exerce a função de um só. Devem ser. E um subjuntivo no verbo encontrarem, tá? Na figura 5, além do imperativo dobre, há ainda um verbo no infinitivo, deixar, que são aqueles terminados em ar, ir. E no subjuntivo, toque. Na figura 8, além do imperativo dobre, há ainda um verbo no infinitivo manter. Na figura 9, tem o verbo dobre. Tem a locução verbal devem ficar. Na figura 11, é uma locução verbal devem ter. Um verbo no infinitivo evitar. Então, pessoal, percebem que a maioria dos verbos estão no modo imperativo, tá? C. Em textos instrucionais e prescritivos, é comum a ocorrência de verbos no modo imperativo. Qual é o efeito de sentido produzido no texto em relação ao comportamento do interlocutor? Como assim o comportamento do interlocutor? O que se espera que a pessoa que vai ler a instrução realize, tá? Então, a primeira, ó, espera-se que o interlocutor relate os procedimentos para conseguir desenvolver algo. Pessoal,
Interlocutor é aquele que vai fazer as instruções, tá? No caso, o avião de papel. E o locutor é aquele que está passando as instruções para vocês, tá? Então, essa não é a resposta certa. Ele quer só que vocês relatem os procedimentos? Não. O que o locutor espera, tá? O interlocutor, espera-se que o interlocutor siga os procedimentos adequados para desenvolver algo, que no caso o interlocutor são vocês, alunos, e o locutor espera que vocês sigam os procedimentos para construir o avião de papel. Então, a resposta certa é essa 2, tá? Vamos ler a outra, ó. Espera-se que o interlocutor escolha os procedimentos adequados para desenvolver algo. Eles querem que vocês escolham. Vou escolher só o quadro 1, depois vou lá pro 5, depois vou lá pro 6. Não, ele espera que você construa o avião de papel de acordo com os procedimentos que ele passou, tá? Que vocês sigam os procedimentos. Então, a alternativa correta é a 2. Aí vamos para a próxima. 4. Observe que as instruções escritas são acompanhadas por imagens. No gênero em estudo, há relações de sentido entre os recursos verbais e os recursos não verbais? Comente. Pessoal, o que é um recurso verbal? Recurso verbal são textos, tá? E não verbais são imagens. Então, tem relação entre as imagens e o texto e as instruções que está abaixo das imagens? Então, a resposta é sim. Há os recursos verbais, os textos feitos de palavras, e as ilustrações, que são os recursos não verbais. Ambos têm relação entre si. Depois, a 5. Observem as instruções 4 e 11 a seguir. Os dois cantos devem ser dobrados de modo a se encontrarem. 11. As asas devem ter o mesmo tamanho para evitar que o avião desestruture no voo. Explica o efeito de sentido produzido pelo uso das locuções verbais em destaque. Por que uma locução verbal? São dois verbos com o mesmo sentido, tá? Então, a resposta eu coloquei aí. As duas locuções verbais têm como verbo auxiliar o verbo dever, que exprime a necessidade de determinado processo se realize, tá? Então, temos aí dois verbos, o verbo dever, o verbo tem como verbo auxiliar, e o dever, que exprime a necessidade de determinado processo se realize, que é o verbo principal. B. O verbo devem apresenta-se também no modo imperativo, como nos demais itens das instruções? Por que isso ocorre? Então, a resposta é não, tá? Porque devem, ele está dizendo de uma forma que o avião deve ficar, mas não está pedindo para vocês fazerem alguma coisa, tá? Não está instruindo, não está dando nenhuma ordem. Então, coloquei não, mas ele é associado a outro verbo no infinitivo, formando uma locução verbal. E nesse caso, apesar de não estar no imperativo, ele exprime a necessidade de que a ação aconteça, a fim de que se consiga com a folha construir um avião que levante voo. Tá? Então, apesar dele não estar no modo imperativo, a intenção da instrução é que eles consigam, né, que o avião deve ficar da forma como ele está instruindo, tá? Então, coloquei aí, ó, atenção. Como se analisou anteriormente, os verbos no modo imperativo fazem um apelo direto ao interlocutor, né, aquele que está lendo, chamando a executar uma ação ou um processo. Por exemplo, pegue, né, para você pegar uma folha de papel retangular. Já em os dois cantos devem ser dobrados e as asas devem ter o mesmo tamanho, os verbos introduzem uma informação declarativa sobre algo, tá? Então, o que isso quer dizer? Ele não está orientando vocês como no verbo pegue, instruindo, na verdade, vocês como no verbo pegue, tá? É diferente. A locução verbal devem ser dobrados é uma informação declarativa de como deve ficar o avião de papel. Depois a C. Em que tempo verbal as informações são dadas em os dois cantos devem ser dobrados e as asas devem ter o mesmo tamanho? Pessoal, ó, tempo verbal. O que é tempo verbal?
O verbo está empregado no presente, está no pretérito, no passado ou está no futuro? Qual verbo que ele está perguntando? Ó, devem ser dobrados. Então, a resposta: o verbo devem está no presente do indicativo, o modo verbal que traz sentido de uma declaração sobre algo. Entretanto, essas instruções, como estão atuando como verbo auxiliar na locução verbal, é conveniente retomar as explicações feitas no item A e B. Então, o verbo devem está no presente, tá? Tempo verbal presente. Vamos para a próxima. D. As expressões os dois cantos e as asas podem ser substituídas por pronomes. Reescreva as sentenças com as possibilidades de substituição. Pronome, pessoal: eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, tá? Então, os dois cantos podem ser substituídos por pronomes? Sim, pode ser substituído por eles. E as asas, como é substantivo feminino, pode ser substituído por elas, tá? Então, fica assim a frase: eles devem ser dobrados e elas devem ter o mesmo tamanho, tá? E os pronomes que você utilizou na resolução da questão anterior, que são eles e elas, referem-se à primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa verbal. Que efeito de sentido o emprego dessa pessoa verbal produz no texto? Então, para qual pessoa verbal ele e ela se refere? Tá empregado na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, do plural? Então, tá na terceira pessoa do plural, tá? Então, primeira, eu, segunda, tu, terceira pessoa do singular, ele, depois, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, e terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, tá empregado na terceira pessoa do plural. Aí, coloquei aí, ó. Como em muitas situações, os pronomes fazem referência a algo que já foi dito, concordando em gênero e número ao que foi referenciado. Permitem a não repetição de palavras em um texto, tornando-o mais fluido. Como assim, professora? Por exemplo, na produção de um texto, quando vocês colocam lá um substantivo, igual tá ali, ó, os dois cantos, tá? Para não repetir na próxima linha, no próximo parágrafo, a palavra os dois cantos de novo, a gente substitui por eles, tá? Para o texto não ficar repetitivo. Da mesma forma em as asas, tá? Que é um substantivo feminino, tá no plural, então a gente vai usar o pronome elas, para não repetir também. Tá ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção das atividades do caderno do aluno da semana passada. Quem já fez as atividades, corrija aí, vê se errou alguma questão. Se tá com dúvida ainda em alguma pergunta, pode mandar mensagem no grupo, manda mensagem no privado. Lembrando que o objetivo maior é aprender, tá, pessoal? Não só realizar a atividade. Falar, eu realizei a atividade, mas não adianta nada a gente escrever e não entender o conteúdo, tá? É por isso que eu tô aí pra sanar qualquer dúvida de vocês, tá? Então, essa semana é só a correção dos exercícios. Coloquem tudo em dia. E quem ainda não me enviou, envie até semana que vem, tá, pessoal? É isso, brigadão, tchau.